Descubra a história incrível. Faxineira transforma CEO em bilionário e conquista seu coração em um dos lugares mais improváveis de São Paulo. Rosa acorda antes do sol nascer, encarando o frio cortante da periferia. Suas mãos calejadas falam da luta diária. A cada dia, ela se levanta, determinada, por causa da sua família. Seu marido se foi, deixando-a sozinha para cuidar dos filhos. Era ele quem trazia a esperança, mas agora, cabia a Rosa, com seu coração enorme, pressionar as palmas das mãos contra o chão sujo das escadas de um elegante prédio no centro. Se a vida na comunidade era difícil, ali, a disparidade social a cutucava como um espinho, lembrando-a do abismo entre os ricos que riem e dançam e a realidade crua que ela enfrenta diariamente. O eco das risadas dos executivos ecoava em suas orelhas, enquanto ela passava o pano, tentando apagar a sujeira que a elite ignorava. Em um desses dias, enquanto organizava pilhas de documentos em um escritório luxuoso, encontrou Lucas, o CEO de uma das empresas mais poderosas da cidade. Ele a olhou com uma expressão distante, como se estivesse preso em sua própria jaula de cristal. Os olhos dele, antes frios, brilharam como se uma luz se acendesse quando Rosa falou algo engraçado sobre o café que eles sempre pegam na máquina. E assim, a conversa começou de maneira despretensiosa, na forma de um pequeno alívio em meio à pressão incessante de seu trabalho. Você faz parecer fácil, ele disse, sorrindo timidamente. As palavras dela eram como um sopro de ar fresco, e, aos poucos, ela lhe revelou que as pequenas alegrias da vida são as que realmente têm importância. Lucas, impressionado pela força dela, começou a perceber que havia algo mais na vida do que números e lucros. Quase como um farol, Rosa iluminou os cantos sombrios da existência dele. Cada risada entre eles, cada conversa rápida, moldou um novo caminho no coração dele. Antes de prosseguirmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. À medida que se tornaram amigos, a vida de Rosa começou a brilhar. Suas histórias de luta e perseverança tocavam Lucas de uma forma que ele nunca esperava. Contudo, essa amizade encantadora não passou despercebida. Quando Lucas foi convidado para um evento de gala, a tensão começou a crescer. Rosa, em sua essência pura, foi chamada para acompanhá-lo, mas sua presença foi recebida com olhares de desdém pela elite. E ali, naquele espaço repleto de cristal e sorrisos forçados, algo mudou dentro de Lucas. Os olhares desconfiados, as sussurros de preconceito, eles se tornaram um raio de dor que atravessou seu corpo. No momento em que ele se levantou durante uma reunião formal, a sala ficou em um silêncio tenso. Rosa não é apenas uma faxineira, suas palavras atravessaram o ar quente do ambiente. Ela é a razão pela qual sou quem sou hoje. Ela me ensinou a ver a vida de maneira diferente. E assim, entre murmúrios e olhares de surpresa, uma pergunta pairava no ar: até onde Lucas iria para defender tudo o que a amizade com Rosa representava? A história deles mal começou, e o futuro que se desenhava poderia ser mais impactante do que qualquer um poderia imaginar. Rosa saiu daquele evento de gala com o peito apertado. O brilho dos cristais iluminando o salão ainda cintilava em sua mente, mas, em seu coração, a escuridão se tornava maior. Os olhares de desprezo que a acompanharam durante a noite não eram apenas incômodos. Eles eram flechas que penetravam sua autoconfiança, fazendo-a duvidar da própria presença naquele mundo. Enquanto caminhava pelas calçadas de São Paulo, sob a luz branda da lua, sua mente estava em um turbilhão. E se Lucas estivesse apenas sendo gentil? Um ato de compaixão de um bilionário para com uma pobre faxineira? O pensamento a consumia. O que ele via nela? O que ela tinha a oferecer capaz de cativar um homem tão distante de sua realidade? No dia seguinte, Rosa se encontrou novamente com ele no escritório. O ambiente frio e impessoal contrastava tanto com a doçura que ela sentia quando conversavam. Oi, Lucas, ela disse, tentando controlar a ansiedade em sua voz.
Ele olhou para ela, seus olhos refletindo uma necessidade de proteção, como se quisesse que ela nunca mais duvidasse de seu valor. Você está bem? Lucas perguntou, apertando o escrutinador das palavras dele. O instinto dela dizia que esse não era apenas um ritual de cortesia. Ele estava realmente preocupado, e isso a deixou confusa. Sim, só estou cansada, respondeu ela, sorrindo com mais firmeza do que sentia. Mas, dentro dela, a tempestade de inseguranças estava longe de passar ponto nos dias que se seguiram. Eles começaram a se encontrar sempre que podiam. Rosa falava sobre a vida na periferia, sobre as esperanças que tentava passar para seus filhos, e Lucas, por sua vez, compartilhava suas frustrações como CEO. O dinheiro não é o que realmente importa, ele confessou certa vez, mas, em meio a tudo isso, eu me perdi. E você, Rosa, trouxe de volta o meu propósito. As palavras dele a envolviam como um abraço. Mas a cada elogio, ela se perguntava se estava pronta para algo mais do que amizade. O medo dela era palpável. E se sua história de amor se tornasse uma fonte de escândalo? A elite nunca aceitaria alguém como ela ao lado de um bilionário. O próprio Lucas também deve ter medo disso. Certa noite, enquanto preparava um jantar simples em sua casa modesta, uma ideia surgiu em sua mente: ela precisava se fortalecer. Para conquistar o coração de Lucas e, de certa forma, se proteger das críticas, ela decidiu investir em si mesma. Era hora de buscar uma nova oportunidade, talvez um curso que a capacitasse a um futuro melhor. Na manhã seguinte, com um novo propósito, Rosa se inscreveu em um curso de contabilidade. Queria aprender, crescer e mostrar que era mais do que a faxineira que todo mundo via. Mas, ao compartilhar essa decisão com Lucas, algo inesperado aconteceu. Ele a olhou com um orgulho que nunca havia visto antes, mas ao mesmo tempo aconteceu uma explosão silenciosa de emoções. Rosa, você não precisa se provar para ninguém. Os olhos de Rosa brilharam com lágrimas contidas. O apoio dele era tudo o que ela precisava. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra de dúvida a envolveu. Ela estava no caminho certo ou se afastando do que poderia ser uma linda história de amor? No meio dessas incertezas, uma mensagem inesperada chegou até ela. Era um convite de Lucas para um jantar mais formal, em um restaurante renomado da cidade. Quero que se sinta à vontade nesse mundo, Rosa. Venha comigo, escreveu ele. Ao mesmo tempo que seu coração pulsava com a empolgação da oportunidade, uma avalanche de inseguranças a invadiu. O que aconteceria naquele jantar? Rosa conseguirá se sentir confortável naquele novo ambiente? Quais segredos ainda estavam escondidos sob a superfície do coração de Lucas? Ela estava prestes a descobrir que algumas verdades são mais difíceis de encarar do que as aparências sugerem. O dia do jantar finalmente havia chegado e Rosa sentia as mãos suadas ao olhar para o espelho. A blusa que escolhera era elegante, mas não opulenta, um vestido que realçava suas curvas sem ser chamativo demais. Ela tentou se convencer de que a aparência não importava, mas seu coração batia como um tambor. A expectativa e o medo se entrelaçavam como dedos apertados. Ao entrar no restaurante, Rosa percebeu que a atmosfera era completamente diferente do que costumava conhecer. As mesas estavam decoradas com flores delicadas, a luz suave dançava em cada canto. As conversas fluíam em sussurros entre risadas contidas, e o aroma da comida envolvia o ambiente de forma quase sedutora. Era lindo, mas ao mesmo tempo intimidante. O garçom conduziu Rosa até uma mesa no fundo. Lá estava Lucas, de terno, grandioso e encantador como sempre. Quando seus olhos se encontraram, ela sentiu um frio na barriga. Ele parecia tão à vontade, enquanto ela lutava contra o desejo de correr para fora e se esconder. Oi, Rosa. Você está radiante, disse ele, levantando-se para dar um beijo suave em seu rosto. Rosa agradeceu, mas não conseguia escapar do pensamento de que estava prestes a se afundar em um mar de olhares julgadores. Eu não sei se pertenço a esse lugar, Lucas, murmurou, a insegurança brotando mais uma vez. Ele sorriu, uma expressão de compreensão e determinação, mas no fundo, Rosa percebia que ele não sabia o quão assustada ela realmente estava. O jantar começou e Lucas contava histórias entre garfadas. Ele falava sobre seu trabalho, rindo das piadas mais simples que surgiam das suas experiências.
Rosa se viu rindo também, encantada pela forma leve como ele falava, mas a insegurança a segurava como correntes. E você, Rosa? O que deseja para o seu futuro? Perguntou ele, os olhos fixos nela, como se esperasse uma resposta que fosse além do que ela era. Eu quero crescer, aprender, ser mais do que sou hoje, ela respondeu, sua voz firme agora. Uma luz de orgulho brilhou nos olhos de Lucas, mas ao mesmo tempo, ela percebeu uma preocupação. E quanto a nós? Ele perguntou, um leve franzir de sobrancelhas denunciando um furacão de emoções por trás de sua pergunta. As palavras ecoaram na mente de Rosa, e ela sentiu o peito apertar novamente. O que você quer dizer com nós? Rosa indagou, quase sem vontade de ouvir a resposta. Ele olhou para a mesa, respirou fundo e, por um momento, o tempo pareceu parar. Rosa, eu quero que você esteja ao meu lado. Não me importo com o que as pessoas vão pensar. Eu vejo você, a verdadeira você, e quero estar com quem você é por dentro, disse ele lentamente. Naquele instante, o mundo ao redor deles desapareceu. O calor de suas palavras a envolveu de tal forma que as inseguranças começaram a se esvanecer. Mas antes que pudesse responder, um grupo de homens bem vestidos se aproximou da mesa. Eram amigos de Lucas, e a atenção imediatamente voltou. Rosa reconheceu as olhadas de curiosidade e desprezo nos rostos deles, e o ar ficou pesado. Lucas, talvez seja melhor eu ir. Começou a sugerir, mas ele interrompeu a frase. Não. Você não precisa sair. Eles podem ser um pouco insensíveis, mas a escolha de estar aqui é sua. E eu quero você aqui, afirmou Lucas, a firmeza em sua voz fazendo Rosa sentir um misto de coragem e medo. Os homens chegaram mais perto, um deles sorriu do jeito que alguém sorri quando sabe que vai fazer alguém se sentir pequeno. Oi, Lucas. A gente não esperava vê-lo com essa companhia, disse um deles, com um tom de deboche disfarçado. Rosa sentiu o rosto queimar, mas, em vez de se deixar abalar, decidiu que era hora de se afirmar. Eu sou Rosa. E talvez eu não tenha o mesmo sobrenome que vocês, mas sou tão digna de estar aqui quanto qualquer um de vocês, respondeu, sua voz firme, mas tremendo só um pouco. Os olhares mudaram, alguns estavam surpresos, outros divertidos, mas em meio a tudo isso, ela percebeu que já não importava mais. O olhar de Lucas estava fixo nela, e uma expressão de admiração desenhou-se em seu rosto. No fundo, Rosa sabia que tinha cruzado uma linha. Ela não queria mais se esconder. Mas ao mesmo tempo, o que viria a seguir poderia decidir seu destino. O que Lucas pensaria ao enfrentá-los por sua causa? Haviam perguntas que poderiam transformar aquela noite em um divisor de águas. E a pergunta ecoou na mente de Rosa. Ela estava pronta para encarar o desafio, mesmo sabendo que as consequências poderiam ser profundas e dolorosas? Rosa percebeu que o tempo estava parado em seu coração. O silêncio se instalou ao redor deles como uma névoa densa e pesada. O grupo de homens bem vestidos a encarava, e cada instante se arrastava como se fizesse parte de um conto surreal. Enquanto isso, Lucas, ao seu lado, exibia uma expressão que misturava surpresa e orgulho. Você realmente acha que nós vamos admitir alguém assim em nosso círculo, Lucas? Perguntou um dos homens, dando um passo à frente. Rosa podia ver o desprezo em seus olhos, como se a presença dela ali fosse um insulto pessoal. Esse lugar não é para pessoas como ela. Naquele momento, o peito de Rosa pulsou com uma mistura de revolta e coragem. Ela não queria que o medo dominasse suas ações. Se você só vê as pessoas pelo que elas têm ou pelo sobrenome que carregam, então o fracasso é seu, ela retorquiu, sentindo uma onda de adrenalina lhe invadir. As palavras saíram mais ferozes do que imaginara. O olhar de Lucas tornou-se ainda mais intenso. A reação dele, que esperava que ela se diminuísse, agora era um misto de espanto e admiração. Rosa, isso não é necessário, ele começou, mas ela o interrompeu com um aceno de cabeça. Não, Lucas. Você me deu força para me afirmar e eu não vou deixar que eles me coloquem para baixo, ela disse, sentindo-se gradativamente mais forte a cada palavra. O desconforto na mesa ao lado era palpável. As risadas se dissiparam,
E a conversa ao redor dele se tornou um zumbido distante. Um dos homens, com uma expressão máxima de desprezo, disse: Então, Rosa, você acha que é digna de estar aqui apenas por conta de uma escolha de vestuário e alguns sorrisos? Seu tom era carregado de sarcasmo, a intenção clara de desmerecer. O calor da raiva começou a fazer Rosa tremer, mas ela respirou fundo. Não se trata de aparência ou dinheiro. Se você não consegue ver o valor nas pessoas, mesmo que vestidas em um vestido simples, sou eu que sinto pena de você, respondeu, surpreendendo-se com a própria franqueza. Aquela afirmação valia muito mais do que a platina de qualquer cartão de crédito. O grupo se calou, e os olhares de reprovação foram substituídos por um misto de surpresa e desprezo. Rosa podia sentir o peso de cada olhar, mas, ao mesmo tempo, uma leveza começava a tomar conta dela. Era como se ela tivesse quebrado uma corrente invisível. Por um instante, tudo o que ela queria era que Lucas a olhasse e confirmasse sua força. E ele fez. Um leve sorriso se abriu em seu rosto e um brilho de orgulho passou por seus olhos. Rosa, você é mais corajosa do que imagina, disse ele em um tom suave, quase um sussurro, mas cheio de respeito. Os homens decidiram recuar, mas não sem deixar uma última observação. Só vamos ver até quando você consegue encarar isso, Rosa. E com isso, se afastaram, deixando um eco de risadas abafadas. As tensões diminuíram e Rosa começou a se sentir mais leve ao lado de Lucas. Você não sabe como foi incrível o que você fez, ele disse, o olhar fixo nela. Mas a alegria de Rosa estava misturada com uma nova incerteza. O que aconteceria agora? Aquela noite, que estava programada para ser um momento especial, tornou-se uma linha tênue entre a aceitação e a rejeição. Era só um passo. Mas e agora? E se eles voltarem? Rosa perguntou, a vulnerabilidade dançando em sua voz. Lucas hesitou, como se estivesse pesando as palavras. Não posso prometer que tudo será fácil, mas algo me diz que você já provou a si mesmo quão forte pode ser, respondeu. Rosa olhou nos olhos dele e sentiu que havia algo mais ali, uma novidade no ar que parecia eletrificante. Mas a pergunta do que poderia acontecer na próxima vez que aqueles homens cruzassem seu caminho ainda pairava no espaço entre eles. E, assim, com as probabilidades contra ela, Rosa se perguntou se realmente tinha o poder de mudar seu destino. Estava apenas começando a se desprender das correntes que a atavam. O que mais a esperava? E eles, na próxima vez que se encontrassem face a face? O ambiente ao redor de Rosa e Lucas voltou a respirar. As risadas e os murmúrios do evento começaram a se reacender, mas para Rosa era como se estivesse em outra dimensão. A autoconfiança ganhará espaço no seu coração, mas a dúvida ainda sussurrava. Ela se perguntava se conseguirá ganhar respeito ou se apenas adiou a inevitável confrontação. Vamos tomar um ar? Sugeriu Lucas, quebrando o silêncio que havia se instalado entre eles. Ele estendeu a mão, e ao segurá-la, Rosa sentiu que algo naquele toque mudava tudo. Parecia o começo de algo novo, mesmo com a desconfiança da noite anterior ainda na mente dela. Eles deixaram a sala, e ao atravessar o jardim iluminado, Rosa observou as luzes penduradas nas árvores, brilhando como estrelas. Esse lugar é bonito, não acha? Perguntou Lucas, puxando-a para um espaço mais tranquilo. É lindo. Mas, é tudo tão diferente do que estou acostumada, Rosa respondeu, tentando encontrar as palavras. Você é a diferença que torna tudo mais interessante, Lucas disse, com um sorriso que a fez sentir um calor. Nunca duvide de você mesma, Rosa. Você me surpreendeu esta noite. Aquele elogio a tocou profundamente. Não era apenas sobre a coragem que ela tinha demonstrado, mas também sobre como Lucas a via. A delicadeza de suas palavras a envolveu, fazendo sua luta parecer válida. A verdade é que eu estou nervosa. Aquela conversa deixou um gosto amargo na boca, confessou. Entendo. Mas pense por outro ângulo. Eles te viram. Eles perceberam que você não vai se deixar abater. E isso incomoda eles. Por isso você está forte agora. Rosa riu, um riso leve que surgiu da impotência que sentia. Incomodar pessoas de poder? Não sei se gostaria de ser a protagonista de uma história dessas. Ele a olhou com intensidade,
como se estivesse enxergando profundamente dentro dela. Por que não? Às vezes, é necessário incomodar. Às vezes, você é a única que pode realmente fazer a mudança que deseja ver. Afinal, você já fez isso uma vez esta noite. A conversa fluiu entre eles, leve e cheia de emoção, enquanto Rosa se permitia sonhar. Juntos, estavam criando uma conexão que ia além das palavras, algo palpável. Mas a comoção dos risos e a música distante foram interrompidas por uma figura familiar. O mesmo homem que tinha hostilizado Rosa na mesa surgiu à vista, agora acompanhado de outros dois. O olhar de desprezo que antes era um golpe agora era um desafio direto. O coração dela disparou. Olha quem está aqui, a heroína do vestido simples, ele provocou, com um sorriso sarcástico, como se houvesse alguma diversão em seu desprezo. Rosa se virou para Lucas, buscando um gesto de apoio, e ele a olhou firme, sem vacilar. Você pode ignorá-los. Eles não importam, sussurrou. Mas Rosa sabia que seria impossível ignorá-los agora. Eles estavam ali, prontos para mais uma rodada de humilhação. Respirou fundo e resolveu que não recuaria. Parece que vocês têm um problema comigo. Mas não sou eu quem tem que mudar. A determinação em sua voz surpreendeu até ela mesma. Com os olhos grudados nos homens, a adrenalina voltava a fluir. A situação se tornará um campo de batalha, onde a verdadeira força seria testada. O que aconteceria a seguir? E se tudo que ela conquistara fosse colocado em risco? Enquanto o grupo ria desdenhosamente, Rosa percebeu que essa luta era mais do que sua. Era sobre todos que já haviam se sentido menosprezados. A chama da luta anunciava que o duelo começava. E assim, com imensa coragem, ela se preparou para enfrentar não apenas aqueles homens, mas também os fantasmas que a assombravam. O próximo passo poderia fazer ou quebrar a mulher que ela estava se tornando, e ela estava pronta para descobrir. O olhar desdenhoso do homem que a atacava enchia de uma raiva nova e pulsante. Rosa sentiu cada célula do seu corpo se alertar, como se estivesse finalmente acordando de um longo sono. Aquela situação não era apenas sobre ela. Era sobre todas as batalhas silenciosas que tantas pessoas travavam sem ninguém perceber. Olhando para Lucas, encontrou um brilho de encorajamento em seus olhos. Você consegue, ele disse sem palavras, apenas com seu olhar firme e confiante. Aquilo a deu força. Era como se, naquele momento, toda a história dela se conectasse e formasse uma linha invisível, ligando-a a todas as outras mulheres que se sentiram menores. O que você quer de mim? Rosa questionou, erguendo o queixo. A voz dela soou mais firme do que ela esperava, como uma música que ecoava pela noite. O homem riu, uma risada amarga que partiu o ar entre eles. Apenas estou curioso para ver até onde vai essa sua ousadia. A heroína do vestido simples tem muito a ensinar, não acha? Ele se aproximou, e o ar parecia vibrar com atenção. Eu não sou sua heroína, respondeu Rosa, cada palavra soando como um golpe naquelas pretensões, e eu realmente não me importo com o seu conceito de coragem. Um murmúrio percorreu o pequeno grupo de convidados próximo a eles. Alguns rostos admirados, outros rindo em nervosismo. A atenção estava completamente voltada para Rosa, que sentia um misto de emoção e adrenalina correndo em suas veias. Ela era o centro do palco, mesmo que não quisesse estar ali. Você vai se arrepender de ter se colocado nessa posição, o homem ameaçou, mas agora havia uma hesitação em sua voz. Algo havia mudado na dinâmica, e Rosa pode sentir. Talvez você devesse se preocupar mais em refletir sobre as suas ações do que tentar intimidar quem não tem medo de você, ela respondeu, invocando uma bravura que nem ela sabia que tinha. O eco daquela declaração fez seu coração disparar, mas, por dentro, algo começou a relaxar. Lucas ao seu lado não disse nada, mas o tremendo orgulho que emanava dele a encorajava ainda mais. Era como se ela não estivesse mais sozinha. Eles eram um time agora. Eu não tenho medo de você, Rosa continuou, suas palavras agora transmitindo uma clareza inesperada. E eu também não me importo com seu julgamento. Eu sou mais do que você pensa. Eu sou capaz de muito mais. Os risos da plateia diminuíram, e Rosa sabia que, finalmente, estava quebrando o ciclo. Ela estava lutando não só por si,
mas para todas as mulheres que eram tratadas como invisíveis. O grupo de homens à sua frente parecia perder força, e a confiança dela começava a criar um espaço onde antes havia só dúvida. Quer saber? O homem disse, tensão crescendo em sua voz, você é apenas uma faxineira. Não se esqueça disso. Eu sou uma faxineira, e também sou muito mais do que isso, Rosa respondeu, com a cabeça erguida. Minhas origens não definem o que posso ser. E, se incomoda você, é um sinal de que estou no caminho certo. Aquelas últimas palavras flutuaram no ar como uma estrela cadente. Rosa olhou ao redor e viu expressões de admiração, sorrisos cúmplices refletindo no rosto de várias mulheres que tinham escutado sua luta. Algumas delas pareciam emocionadas. E ali, no meio de um evento que a fazia sentir-se apavorada, um novo caminho começou a se abrir diante dela. Mas antes que pudesse digerir tudo o que estava acontecendo, uma mão pesada pousou em seu ombro. Era o segurança do evento, que se aproximou, com uma expressão neutra. Desculpe, senhora, mas precisamos falar com você, ele disse, e o coração de Rosa apertou. O pânico a invadiu. O que aconteceria agora? Ela poderia perder tudo, ou até mesmo ser expulsa por se defender. A tensão na multidão aumentou, e Lucas ficou ao lado dela, pronto para o que quer que viesse a seguir. Rosa sentiu uma onda de coragem invadi-la, decidida a não se deixar abater agora que estava tão perto de descobrir quem realmente era. Qual seria o próximo passo nesse jogo inesperado de poder e determinação? Rosa estava disposta a descobrir. Rosa respirou fundo, tentando controlar a ansiedade que se acumulava em seu peito. O segurança olhou de forma séria, mas havia uma suavidade em seu olhar, como se ele sentisse o peso da situação. Eu não fiz nada de errado, ela disse, sua voz ecoando com um firmeza que ainda surpreendia a si mesma. Estava só defendendo o que é certo. A multidão a observava, e ela sentiu aquele apoio fluir como um rio forte. Era um momento de vulnerabilidade, mas também de poder. O segurança cruzou os braços, esperando uma resposta. Precisamos conversar sobre o que aconteceu aqui, ele reiterou, a voz firme, mas não ameaçadora. Sobre a coragem que você mostrou? Sobre não se calar diante da opressão? O homem que a havia atacado antes interrompeu, agora com um tom irônico. Você realmente acha que isso vai mudar alguma coisa? Eu não tenho certeza se mudará tudo de uma vez, Rosa respondeu, encarando diretamente. Mas posso garantir que não me silenciarei. A verdade tem seu próprio poder. O segurança parecia hesitar, suas mãos agora relaxando. A tensão no ar estava mudando. Ele não era apenas um rosto frio, mas alguém que talvez pudesse entender. Acho que você pode ter uma chance de se explicar melhor, mas não no meio de uma festa. A multidão começou a murmurar, alguns expressando apoio a Rosa, outros preocupados com o que isso poderia significar. O clima estava mudando, e ela reconheceu que o momento era decisivo. Eu aceito conversar, Rosa declarou, decidida. Mas não vou me calar. Este é um momento que vai além de mim. Estou aqui pelos que não conseguem se posicionar. Enquanto o segurança encaminhava Rosa para um canto mais reservado, Lucas seguiu logo atrás, determinado a não deixá-la sozinha. A cada passo, Rosa sentia seu coração acelerar, mas uma força interior crescia com a mesma intensidade. Eu estou com você, Lucas segurou sua mão, e aquele toque foi um raio de luz na escuridão que poderia se instaurar. Ele não sabia o quanto sua presença significava. Assim que chegaram ao local designado, o segurança fechou a porta, criando um pequeno refúgio em meio ao caos. Havia poltronas confortáveis ao redor, mas Rosa não podia se permitir relaxar. O que você fez não é muito comum nesse tipo de evento, disse o segurança, olhando nos olhos dela. Mas é admirável. A maioria só se faz de surda e cega. E aí? Vou ser punida por defender meu direito de ser ouvida? Rosa questionou, o fervor em suas palavras evidente. Precisamos de mais vozes. Cada pessoa merece ser reconhecida e respeitada. O segurança sentiu, a impressão que ela causava começando a mudar a percepção dele. A questão é que as pessoas que manipulam essas relações são poderosas. Ele hesitou, como se estivesse ponderando suas próximas palavras.
Você não precisa se preocupar em me proteger de mim mesma. Estou lutando pelo que é certo, Rosa afirmou, a determinação em sua voz calorosa como um abraço. Você pode me ajudar a amplificar essa voz. As palavras de Rosa caíram como uma semente em solo fértil. O silêncio no ambiente pareceu gritar para ele sobre as injustiças que já presenciou, mas nunca teve coragem de enfrentar. Aquela mulher, no entanto, estava na sua frente, e a magia de sua luta começava a ressoar. Segurança ficou em silêncio, processando a força do que acabará de ouvir. Mas antes que pudesse responder, a porta se abriu abruptamente. Um novo personagem fez sua entrada, um homem de terno escuro, que parecia exalar poder e influência. Seus olhos penetrantes ficaram fixos em Rosa. Precisamos conversar, você e eu, ele disse, sua voz suave, mas carregada de autoridade. Rosa percebeu que o momento que sempre esperou estava finalmente à sua porta, mas a sensação de que estava prestes a entrar em um novo jogo de poder era palpável. Como Rosa reagiria a isso? Quais revelações poderiam vir à tona naquele diálogo? Rosa sentiu um frio na barriga ao encarar o homem de terno escuro. Cada fibra do seu ser gritava para ela ter cuidado, mas algo dentro dela também murmurava coragem. O novo sujeito não parecia ocupado, pelo contrário, ele tinha a aura de alguém que estava sempre no comando. Você está aqui por causa do que aconteceu, não está? Perguntou ele, com um leve sorriso nos lábios, mas os olhos continuavam sérios, avaliando cada movimento dela. Estou aqui porque é hora da verdade, Rosa respondeu, com a voz um pouco mais firme do que antes. É hora de ouvir e ser ouvida. O homem arqueou uma sobrancelha, claramente intrigado. E você acha que pode mudar algo neste lugar? Aqui, a verdade é apenas uma opção, uma escolha que muitos preferem ignorar. Lucas, que até então tinha permanecido em silêncio ao lado de Rosa, não conseguiu se segurar. Você não pode dizer isso. A mudança começa quando alguém decide não se calar mais. Ele respirou fundo, sentindo a tensão aumentar. Rosa olhou para Lucas com gratidão. Ele estava ali, lutando ao seu lado, e isso a encorajava ainda mais. Virando-se para o homem de terno, ela falou com intensidade renovada. Eu não sou só uma voz. Eu sou um exemplo de todos aqueles que foram silenciados. E não pretendo recuar diante de sua intimidante presença. O representante do poder cruzou os braços, avaliando a nova dinâmica que se formava entre eles. Eu admiro sua bravura, mas essa luta que você defende é muito maior do que você imagina. Ela pode te custar mais do que você está disposta a pagar. Você não sabe o que eu já perdi. Não estou aqui para fazer promessas vazias, mas para exigir uma mudança real, Rosa disse, a pressão em sua caixa torácica quase a fazendo sentir-se tonta, mas a determinação a mantinha de pé. Deixe-me mostrar que este espaço pode ser diferente. Que ele pode ser mais inclusivo e justo. O homem respirou fundo, como se estivesse considerando um novo plano. Você realmente acredita que pode tocar o coração de pessoas que estão tão cegas pela avareza e poder? Uma onda de esperança invadiu Rosa. Sim. Porque, no fundo, todo mundo anseia por um propósito. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que se levante e lembre a todos nós sobre compaixão e empatia. Você é uma idealista, ele observou, mas havia algo na sua expressão que começava a mudar. Havia uma curiosidade misturada com ceticismo. É isso que o mundo precisa, Rosa respondeu. Idealismo não é fraqueza, é um impulso poderoso para o bem. De repente, a tensão foi interrompida pelo som de um celular vibrando sobre a mesa. O homem de terno virou a cabeça, visivelmente irritado. Ele pegou o celular, mas sua expressão mudou ao ler a mensagem. Precisamos falar mais sobre isso, ele afirmou, sua voz agora mais baixa, quase hesitante. Mas não aqui. O jogo é maior do que você imagina. Rosa sentiu um misto de ansiedade e excitação. Aquela não era apenas uma conversa, mas um convite para adentrar em um mundo muito mais complexo. Onde então? Ela perguntou, sem hesitar. Na próxima semana, no centro de convenções. Estarei promovendo um evento. Você pode vir como uma convidada, ou deve? Ele lançou um olhar penetrante,
como se pesasse as consequências daquela proposta. Eu vou, Rosa declarou, sem pestanejar. Eu vou para ser a voz que precisa ser ouvida. Enquanto o homem saía, Rosa sentiu um frio na espinha. O que poderia acontecer no centro de convenções? A dúvida a acompanhava, mas a adrenalina da luta a mantinha alerta. Uma nova disputa estava prestes a começar, mas ela sabia que não estava sozinha. E agora? Lucas perguntou, a preocupação em seu tom. Agora, vamos nos preparar, ela respondeu, o coração pulsando forte. A próxima batalha é por todos nós. Mas uma última pergunta pairava no ar. A quem realmente Rosa enfrentaria lá? E estaria pronta para o que estava por vir? Rosa passou os dias que se seguiram à conversa como se estivesse em um turbilhão. A ansiedade misturava-se à adrenalina enquanto ela começava a planejar sua abordagem para o evento no centro de convenções. No fundo de sua mente, ela sabia que em 5 dias teria a oportunidade de falar com pessoas que normalmente estariam fora de seu alcance, mas a insegurança também a acompanhava. Estaria ela pronta? Lágrimas inesperadas ressurgiram quando o pensamento sobre sua mãe a invadiu. Rosa se lembrava de como sua mãe sempre a encorajava a lutar por aquilo em que acreditava, mesmo quando o mundo parecia estar contra elas. Era hora de honrar essa lembrança, para que seu sacrifício não fosse em vão. Rosa, precisamos revisar seus pontos. Lucas interrompeu seus pensamentos, trazendo-a de volta à realidade. Ele se sentara ao seu lado, espalhando papéis e anotações sobre a mesa. O que você quer que as pessoas sintam quando você falar? Quero que elas sintam que tem um propósito. Que podemos lutar juntos e que ainda há esperança. A voz de Rosa tremia um pouco, mas a convicção prevalecia. Então vamos fazer isso. Prepare-se para inspirar. Lucas exclamou, e a paixão deles pela causa animou o ambiente. Juntos, começaram a montar uma apresentação que, esperavam, tocaria o coração das pessoas e as convidaria a se unir a Rosa. O dia do evento chegou mais rápido do que ela esperava. Ao entrar no centro de convenções, Rosa se sentiu como se estivesse prestes a encarar um gigante. As luzes brilhantes, a multidão passando apressada, tudo parecia esmagador. Mas entre a ansiedade, uma centelha de determinação iluminava seu caminho. Na entrada, ela avistou o homem de terno, agora conversando com várias pessoas importantes. Seu sorriso fazia parte do seu charme intimidante. Rosa lembrou-se de suas palavras, o jogo é maior do que você imagina. Soava como um aviso, mas ao mesmo tempo, como um desafio. Você está pronta? Lucas perguntou, segurando sua mão, que suava fria. Mais do que nunca, Rosa respondeu, apertando a mão dele, sentindo que a coragem tinha crescido dentro dela. Antes de se aventurar para o local marcado, elas respiraram profundamente. O auditório estava lotado, e ela podia sentir o burburinho, as conversas e o clima denso de expectativa. Ao subir ao pequeno palco, Rosa viu rostos desconhecidos, mas também rostos familiares, aqueles que tinham acreditado nela desde o início. Colegas de trabalho, amigos, até mesmo vizinhos. Os olhos deles brilhavam em um misto de esperança e incentivo. Ela começou a falar, a voz ressoando firme. Eu sou Rosa, e estou aqui para representá-los. Hoje, precisamos conversar sobre inclusão, compaixão e a força de uma comunidade unida. A cada palavra, a inquietude foi se dissipando e a empatia crescente parecendo conectá-la a todos ali. Enquanto se entregava ao discurso, algo inesperado ocorreu. O homem de terno apareceu na plateia, ouvindo atentamente. Rosa engoliu em seco, mas continuou, sentindo que a verdade que estava expressando era mais poderosa que qualquer receio. Nós somos mais do que números em um relatório. Somos histórias, somos vidas. E essas vidas merecem ser ouvidas. As palmas começaram a ecoar e, naquele instante, Rosa sabia que estava conquistando algo além das expectativas. Ela tinha a energia de uma revolução em suas mãos. Mas, bem no meio de seu crescendo, um grito cortou o ar. Você não sabe com quem está lidando. A voz era vinda de um homem no fundo da sala. Um sussurro de tensão desceu pela multidão, colidindo com a energia de esperança que Rosa havia gerado. Pela primeira vez, ela hesitou. Que forças estavam se levantando contra ela?
E qual seria o próximo passo daquela luta que parecia estar apenas começando? Rosa parou, o coração pulsando, sentindo o peso daquele grito ecoar pela sala como um trovão. A tensão era palpável. Ela olhou para o homem de terno que a observava, seus olhos transparecendo uma mistura de interesse e desdém. Mas, naquela fração de segundo, Rosa percebeu que suas palavras eram mais fortes que qualquer ameaça. Era hora de se reafirmar. Eu sei exatamente com quem estou lidando, respondeu, a voz agora mais firme do que nunca. Estou lidando com pessoas que têm medo da verdade. A verdade de que cada um de nós tem o direito de ser ouvido e respeitado. A plateia prendeu a respiração, e Rosa percebeu que o homem começava a se sentir acuado. Ele não era mais o predador. Ela, agora, era a força que lutava por algo maior do que si mesma. O homem a encarou, mas Rosa continuou, embalada por uma onda de coragem. Como um coração que pulsa, cada um de nós tem uma história. Uma história que merece ser contada. E não importa quanto poder você tem, você não pode silenciar isso. A confiança dela crescia, como uma onda que se acumulava, pronta para se arrebentar em uma maré de mudança. E ali, em meio a olhares admirados, Rosa respirou fundo e se lembrou de sua mãe. A força que ela sempre buscou dentro de si veio à tona. Estou aqui para mudar a narrativa. Estamos aqui para reclamar nosso espaço e nosso valor, declarou, a paixão nas palavras reverberando na sala. Os aplausos começaram a se intensificar, e a multidão, antes tensa, agora estava unida em um coro de apoio. O homem de terno, percebendo que o controle começava a escorregar de suas mãos, tentou interromper. Você realmente acha que pode fazer a diferença? Essas pessoas só a veem como uma faxineira. Sua voz, carregada de desprezo, balançou entre sussurros hostis. Rosa não hesitou. E é exatamente isso que está mudando. Cada rótulo que me deram, cada insulto, só fez crescer a minha força. Eu posso ser uma faxineira, mas sou muito mais que isso. Eu sou uma mãe, uma mulher, uma voz contra a opressão. Com cada palavra que ela dizia, a sala pulsava com vibrações de empoderamento. Rosa finalmente se virou para Lucas, que estava ao fundo, seu olhar cheio de orgulho e encorajamento. Ele era seu porto seguro, e isso era tudo o que ela precisava. E se fosse você, ou sua irmã, ou sua mãe aqui? Será que vocês também não lutariam por justiça? Rosa continuou, suas palavras atingindo o coração de cada pessoa na plateia. O eco de sua história ressoava mais forte do que qualquer crítica. Naquele momento, algo se quebrou na sala. As pessoas começaram a se levantar, uma onda de aplausos preenchendo o espaço. Rosa só poderia imaginar a transformação que aquilo estava provocando, não só dentro dela, mas em todos ali. Era um manifesto de solidariedade e resistência. O homem de terno, agora claramente desconcertado, foi interrompido pela multidão que aplaudia cada vez mais alto. A força comunitária havia sido despertada, e Rosa percebeu que nunca estivera sozinha naquela luta. Quando a sala finalmente se acalmou, o homem, agora sem recursos, recuou. Rosa sorriu. Sabia que não venceria a batalha sozinho, mas havia bandos de guerreiros dispostos a se unir. O que mais você tem a dizer? Perguntou Rosa, olhando diretamente nos olhos do homem. Ele hesitou antes de responder, antes de perceber que o poder que ele havia desfrutado por tanto tempo já não tinha efeito sobre ela. Eu apenas espero que você saiba que o caminho será difícil, ele finalmente respondeu, a resiliência autorizada em seu olhar. Eu sempre soube. Mas sou forte porque sou uma mulher da periferia, eu sou a voz que não vão calar. Disse Rosa, com emoção cravada em cada sílaba, enquanto o público voltava a vibrar. E assim, naquele centro de convenções, em meio ao calor da luta e da transformação, Rosa confirmou que seu lugar estava entre aqueles que não se calariam. Sua vitória não era apenas sobre ela, mas uma vitória por todos que se sentiram invisíveis e humilhados. As luzes começaram a se apagar, mas a chama acesa no coração de cada presente nunca seria esquecida. Rosa havia aitado mais que uma história, ela havia aberto a porta para uma nova realidade. Se a luta havia começado ali, o que viria seria a construção de um novo futuro. Reconhecer sua própria força foi o primeiro passo, mas agora, enraizada em uma onda de comunidade e apoio,
Rosa soube que seu chamado levaria muitos outros a despertar. Agora, não só como uma faxineira, mas como um símbolo. Não a qualquer custo, mas pelo poder da união e da verdade. É hora de agirmos. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a espalhar a mensagem. Comentar suas reações. Sentimentos sobre o final. Queremos saber o que isso significa para você. Compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Você precisa se inscrever agora e fazer parte dessa jornada. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.